Querida alma, os anjos me pediram para falar com você hoje com urgência. Há algo se movendo nos bastidores da sua existência e essa movimentação não pode mais ser ignorada. Em menos tempo do que você imagina, uma decisão está sendo formada nos planos superiores, uma decisão que pode afetar diretamente a direção da sua vida. Sei que isso soa intenso, talvez até assustador, mas o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Você já sentiu como se estivesse prestes a atravessar um limite invisível, como se algo estivesse prestes a ser revelado, mesmo sem saber exatamente o que? Esse sentimento não é imaginação, é o chamado. Há forças espirituais alinhando circunstâncias, pessoas e escolhas para que um ponto crucial se manifeste. E esse ponto está muito próximo. Às vezes o universo não fala em palavras, mas em silêncios que gritam, em sinais sutis que aparecem de formas inesperadas. Um número repetido, um sonho recorrente, uma sensação que se recusa a ir embora. Hoje, os anjos me mostraram que você tem percebido esses sinais, mas ainda não compreendeu totalmente o que está sendo pedido. Você está em um cruzamento espiritual, uma bifurcação que pode levar para dois futuros completamente diferentes. E o mais curioso é que, ao contrário do que você imagina, não será você quem fará essa escolha sozinha. Existem consciências superiores observando, sentindo, pesando, para decidir. A palavra de Deus nos ensina que aquele que estende a mão para sustentar uma obra espiritual nunca fica desamparado. Este canal tem sido um companheiro fiel na sua jornada diária e agora nós precisamos que você estenda a mão de volta para salvar o nosso trabalho. Sem o apoio financeiro da plataforma, a nossa continuidade está totalmente nas mãos de quem nos assiste. Faça esse gesto de amor por nós hoje. Nos ajude enviando uma doação voluntária para manter o canal no ar, ou escolha receber uma bênção em forma de conhecimento comprando a cartilha digital Qual Seu Anjo da Guarda. O link para doar e o do e-book estão na descrição e no comentário fixado. Mas antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu entrego o controle e recebo o que é meu por direito. Agora, continuando a mensagem. Uma decisão será tomada. Pode parecer duro, mas os anjos querem que você saiba que nem todas as decisões espirituais são feitas com base na lógica humana. Elas não seguem regras do tempo nem as expectativas dos nossos desejos mais imediatos. São decisões baseadas em frequência, em energia, em prontidão. E é isso que está sendo avaliado agora, a sua prontidão. Eles querem saber: você realmente está pronta para receber aquilo que pediu com tanta fé? Está mesmo disposta a deixar para trás o que te prende? Porque o que está por vir exige coragem. E mais do que isso, exige ação. Sei que talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu ignorada pelo céu, como se suas orações tivessem se perdido no vazio. Mas o que os anjos estão me mostrando é que nenhuma palavra sua foi em vão. Tudo foi registrado. Tudo está sobre a mesa. E é por isso que, neste exato momento, algo está sendo avaliado. Há uma energia antiga em você. Algo que já foi luz, mas que agora se tornou peso. Os anjos estão debatendo se essa energia ainda pode ser transformada ou se precisa ser removida definitivamente. Essa remoção, no entanto, pode causar rupturas, afastamentos, perdas, mudanças. Por isso, antes de executá-la, eles esperam por um sinal claro da sua parte. Você quer continuar onde está? Ou está pronta para dar um salto que pode te levar para um novo cenário, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo o que é familiar? Essa escolha está ecoando agora no plano sutil. E ela precisa ser sentida no fundo da sua alma, porque o tempo está correndo. O que me mostram é um conselho espiritual reunido, luzes em volta de você,
algumas observando com serenidade, outras com expectativa. Há algo em jogo. Uma resposta está sendo formulada. Um contrato energético pode ser encerrado ou reativado, e tudo depende da sua frequência nas próximas horas. Você pode estar se perguntando: mas o que eu preciso fazer? E a resposta não é externa, não está em grandes gestos. Está dentro. Os anjos querem sentir sua decisão vibrando. Querem perceber se o seu coração está aberto de verdade, se suas palavras e emoções estão alinhadas com a verdade da sua alma. Porque quando isso acontece, quando há integridade energética, o universo se move, portais se abrem, obstáculos desaparecem, pessoas somem ou aparecem. Nada é por acaso. Agora respire fundo. Feche os olhos por um momento. Sinta esse chamado. Você sente essa pressão no peito, esse aperto silencioso que parece não ter nome. É o momento da escolha se aproximando. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Há um padrão, há uma inteligência por trás disso tudo. E essa inteligência está esperando você confirmar: eu estou pronta. Eles estão ouvindo agora. Sim, neste exato instante. Se você sente que essa mensagem chegou até você por acaso, saiba que não foi. O tempo da dúvida acabou. E a sua vibração precisa responder com verdade. Há algo muito importante que você precisa saber. O que está sendo avaliado agora não é apenas o que você deseja receber, mas o que você está disposta a deixar para trás. E isso inclui mágoas, pessoas que já não vibram na mesma frequência, medos que você esconde há anos, desculpas que você conta para si mesma. Esse momento não é sobre punição, é sobre liberação. O universo está tentando abrir uma porta nova, mas ela só será aberta se você soltar a bagagem antiga. Os anjos me mostraram uma imagem muito clara. Você, diante de duas estradas. Uma leva à repetição, a outra ao desconhecido. E há um véu entre essas duas escolhas. A maioria das pessoas escolhe a repetição, porque é mais confortável, mesmo sendo doloroso. Mas há algo diferente em você. Eles veem luz no seu olhar, veem potencial, veem um coração que já suportou muito e ainda assim acredita. Essa fé é rara, e é por isso que você está sendo considerada para algo maior. Mas ainda falta uma coisa: sua permissão. E essa permissão não se dá apenas com palavras, ela vem através de ações internas, de um simples pensamento de entrega, de um movimento silencioso que diz: eu aceito ser guiada. Não resista ao que está por vir. Mesmo que pareça que as coisas estão desmoronando, pode ser apenas a estrutura antiga cedendo para algo novo nascer. E se você está sentindo calafrios, se lágrimas brotaram sem aviso, se o coração parece apertado, saiba, eles estão perto, muito perto. O tempo está quase se esgotando. Você ainda está aqui, e isso significa que sua alma ouviu o chamado. Há uma presença espiritual muito forte ao seu redor neste exato momento. E os anjos me dizem que sua decisão silenciosa, aquele sim interno que você sentiu sem precisar verbalizar, já foi registrada. Eles se inclinaram para ouvir. O ambiente espiritual se movimentou. Agora tudo está sendo preparado para a revelação que vai mudar o curso de algo que parecia estático em sua vida. Mas, atenção, há forças tentando confundir sua clareza. Há ruídos que tentam se disfarçar de intuições. São pensamentos que não são seus, medos que não nasceram de você, mas que foram implantados ao longo do tempo por palavras de outros, por experiências marcadas pela dor, por expectativas que nunca foram suas. E é exatamente por isso que agora você precisa fazer um gesto simbólico. Os anjos me pediram para te orientar a declarar sua prontidão com firmeza. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: 888
para clamar. Esse número carrega uma frequência sagrada de reinício e alinhamento com seu propósito. Ao escrevê-lo, você dá um sinal claro para o universo de que está disposta a liberar o que impede sua evolução. E se essa mensagem já tocou você de alguma forma, eu te peço com carinho. Apoie esse trabalho clicando em Valeu demais. Seu apoio, além de manter essa luz acesa, nos permite continuar trazendo essas mensagens de cura e direção a outras almas que também precisam. Agora escute com atenção. Existe uma situação em sua vida que está sendo empurrada há tempo demais. Você já percebeu isso? Aquela relação que se arrasta, aquele projeto que não anda, aquela escolha que você posterga como se o tempo fosse infinito. Mas os anjos me mostram que o tempo está estreitando. O que você não resolveu será resolvido por forças maiores. Mas há um detalhe muito importante. Se você não se posicionar, o universo interpretará sua hesitação como desistência. E se você desistir de você, tudo aquilo que é seu por direito pode ser entregue a outra alma que está vibrando com mais coragem. Não se trata de ameaça, trata-se de justiça energética. O que está acontecendo agora é como uma colheita, e colhe apenas quem plantou com intenção, com verdade, com ação. Você sente isso, não sente? Que algo dentro de você mudou nos últimos dias? Que as coisas que antes pareciam toleráveis agora se tornaram intoleráveis? Que há uma vontade de romper, de recomeçar, mesmo sem saber exatamente como? Isso é o espírito se expandindo. Os anjos me mostraram uma cena poderosa. Você com as mãos sujas de terra, plantando algo com tanto amor, mesmo quando ninguém via, mesmo quando tudo dizia para parar. E agora, esse plantio está começando a brotar. Mas a pergunta é, você está disposta a regar? Porque o que está vindo exigirá dedicação. Não será mágica, será movimento. E o movimento começa com você dizendo basta ao que já não serve. Você tem carregado coisas que não são mais suas. E o preço disso tem sido alto, cansaço sem motivo, dores físicas que aparecem do nada, sensação de estar desconectada de si mesma. Isso não é normal. É o corpo gritando o que a alma já sabe. Você precisa soltar. Mas o que exatamente? Aqueles julgamentos que você aceitou como verdade, aquelas palavras duras que ainda ecoam dentro de você, aquele sentimento de que precisa provar algo para alguém para merecer amor. Solte tudo, porque o que está para chegar exige espaço, e não há como receber com as mãos cheias de coisas que pesam. Os anjos dizem que o céu quer te entregar algo, mas não no tempo humano, é no tempo espiritual, e esse tempo está quase se cumprindo. Você pode estar sentindo confusão, ansiedade, insônia. Pode ser que esteja lembrando de coisas antigas, revisitando feridas que achava já curadas. Isso faz parte. É o processo de limpeza final. Uma grande mudança está prestes a ser anunciada. Mas antes, você precisa alinhar o seu campo. Seja sincera, você realmente quer isso? Porque querer não é desejar em pensamento. É agir como se fosse inevitável. É caminhar mesmo com medo. Se você quer um novo amor, precisa liberar a dor do antigo. Se quer prosperidade, precisa encarar as crenças que te mantêm no medo da escassez. Se quer saúde, precisa começar a ouvir seu corpo com respeito. Nada do que está vindo é pequeno, e é por isso que está demorando. Porque coisas grandiosas não chegam enquanto você ainda se contenta com migalhas. Os anjos dizem que esse atraso é proteção. Eles estavam esperando você crescer por dentro, e isso está acontecendo agora. Mas ainda há um teste. Você será confrontada por algo ou alguém que representa o seu padrão antigo. Pode ser uma ligação inesperada, uma proposta ilusória, uma lembrança que tenta te puxar para trás. Resista. Não porque é errado olhar para trás,
mas porque você já conhece esse caminho e sabe onde ele termina. O novo está logo à frente, mas só quem tem coragem de atravessar o medo chega lá. Você sente esse tremor no peito agora? Esse calor subindo? É a energia da ativação. Seu campo está se reconfigurando enquanto você lê isso. Acredite, você está sendo assistida. Os anjos estão mais próximos do que nunca. E há algo que você precisa ouvir com atenção. Uma resposta está vindo. Algo que você pediu há muito tempo. Mas o universo precisa de clareza para te entregar isso. Você não pode mais vacilar entre dois pensamentos, entre duas versões de você mesma. Escolha. E essa escolha será sentida em seu campo vibracional. Os céus estão prestes a liberar um código de bênçãos que transformará a sua realidade. Mas só se sua vibração estiver aberta e alinhada. A chave está com você. Eles me mostram agora que a decisão já começou a ser formada. Há uma movimentação intensa, como se engrenagens invisíveis estivessem girando mais rápido. Uma definição está prestes a emergir, e não haverá como voltar atrás quando ela for pronunciada no plano espiritual. Mas há algo que você precisa compreender profundamente. Neste instante, seu estado emocional está pesando na balança. Seus sentimentos, pensamentos e intenções estão sendo lidos como códigos vibracionais. Nada está sendo ignorado. Nenhuma lágrima que você segurou em silêncio passou despercebida. Nenhum pedido que você fez antes de dormir foi esquecido. O que os anjos me revelam é algo que mexe com minha própria alma. Sua vida estava prestes a entrar em um ciclo de repetição, até agora. E digo isso com a mais profunda clareza. O que impedia a liberação de certas bênçãos em sua direção era algo sutil, mas poderoso. Um padrão emocional instalado há muitos anos que te fazia acreditar que precisava sofrer antes de ser recompensada. Mas isso não é verdade. Você não veio à Terra para viver pagando por erros que nem são seus. Você não precisa mendigar amor, reconhecimento ou estabilidade. E os anjos querem que você compreenda. Você é digna. Você é merecedora. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Agora que você deu esse passo de leitura e abertura interior, algo muito sutil mudou. Os anjos fizeram um ajuste em sua linha do tempo. O que parecia certo pode não acontecer mais, e o que parecia impossível se aproxima. Isso significa que certas respostas que você esperava de pessoas podem nunca chegar, mas outras respostas, muito mais poderosas, podem vir do inesperado. Você já notou como algumas pessoas simplesmente se afastaram de você nos últimos tempos? Algumas sem explicação, outras deixando um silêncio que machuca? Esse foi o universo retirando da sua vida tudo o que não estava mais vibrando com sua nova frequência. Mesmo que tenha doído, foi necessário, porque há algo novo vindo, e esse novo é exigente. Ele não entra em ambientes bagunçados, nem em corações cheios de dúvidas. O novo só chega para quem, mesmo tremendo, decide abrir a porta. Há uma força ancestral dentro de você, algo que dormia há anos e agora começa a despertar. É como se uma chama interna que sempre esteve escondida começasse a brilhar, tímida, mas firme, e essa chama vai crescer. Você começará a sentir isso em pequenas coisas. A forma como reagirá diferente a situações que antes te paralisavam. A forma como dirá não com mais firmeza. Como perceberá que o que você aceitava antes agora parece inaceitável. Esses serão os sinais. Os anjos dizem que você está sendo preparada para algo grande. Mas há uma pergunta que precisa ser respondida. Você realmente quer o que pediu? Porque muitas vezes, sem perceber, pedimos coisas com medo. Queremos algo, mas lá no fundo,
Não acreditamos que somos capazes de sustentar aquilo, e o universo sente isso. Então agora é o momento da verdade. Se o que você pediu é amor, esteja disposta a amar também. Se o que você pediu é abundância, prepare-se para servir com generosidade. Se o que você pediu é cura, esteja pronta para soltar as dores que se tornaram parte da sua identidade. Você pode ter se acostumado com a ideia de que precisa de mais provas, mais confirmações, mas os anjos te dizem agora: você já viu o suficiente, já sentiu o suficiente, agora é hora de agir. A ação que eles esperam não é grande ou visível, é interna, é íntima, é dizer, dentro do seu coração: eu escolho seguir mesmo com medo. Eu escolho acreditar mesmo quando tudo ainda parece escuro. Eu escolho confiar, mesmo sem garantias. Essa energia é rara, e é por isso que ela move tudo. Eles me mostram que há uma bênção com seu nome, mas ela não será entregue como uma recompensa. Será entregue como uma consequência da sua coragem. Você precisa saber que essa bênção já foi emitida. Ela existe. Ela está a caminho, mas ela pode parar, pode ser suspensa. Sim, isso é real. Se você recuar agora, se ceder à velha versão de si mesma, se voltar aos pensamentos de dúvida, essa energia se dispersa. Mas se você continuar firme, mesmo sem ver nada acontecendo ainda, ela desce, ela chega. E quando ela chegar, nada será como antes. Você terá a chance de viver algo que nunca viveu antes. Não porque os anjos estarão te premiando, mas porque finalmente você estará pronta para receber. E essa prontidão é mais importante do que qualquer outro fator. Agora preste atenção em um detalhe muito importante. Há alguém no seu campo energético que ainda te prende a uma velha frequência. Pode ser uma pessoa do passado ou alguém presente que repete padrões tóxicos. Essa pessoa precisa ser liberada energeticamente. Você não precisa odiar, brigar, nem afastar fisicamente. Basta decidir, dentro de você, que essa conexão não te define mais. Essa decisão é como uma chave que destrava sua nova realidade. Os anjos estão dizendo agora: ela está quase lá. Sim, é sobre você. Você já superou partes de si que pensava que jamais conseguiria. Já sobreviveu a dores que outros não teriam suportado. Já caminhou na escuridão sem perder a fé. E por isso, eles vão honrar você. Mas agora eles querem saber: você está disposta a abrir mão do que te mantém presa, mesmo que isso signifique um vazio temporário? Está pronta para atravessar esse portal, mesmo sem saber exatamente o que tem do outro lado? Porque se você disser sim, com o coração e não apenas com a mente, o tempo se dobra. As bênçãos chegam antes. As pessoas certas aparecem do nada. As respostas vêm através de sonhos, de intuições, de coincidências tão absurdas que só podem ser sinais. E isso está mais próximo do que você imagina. Você consegue sentir? Os anjos me mostram agora uma imagem muito específica sobre você. É como se estivesse parada diante de uma porta que sempre esteve ali, mas que, por algum motivo, parecia invisível até hoje. Essa porta começou a brilhar nos últimos dias, e mesmo que você não tenha percebido conscientemente, sua alma já sentiu o chamado. Há algo atrás dela que pertence a você, algo que sempre esteve reservado, mas que só pode ser acessado quando você alcança um certo nível de clareza interior. E você está chegando exatamente nesse ponto. Eles dizem que o atraso nunca foi falta de merecimento. Foi proteção. Proteção contra escolhas impulsivas, contra pessoas que não estavam alinhadas com sua verdade, contra caminhos que teriam drenado a sua essência. Você achava que estava sendo ignorada, mas estava sendo cuidada. E esse cuidado foi tão profundo que agora tudo o que não faz sentido está sendo removido do seu campo. É possível
que você esteja sentindo um cansaço emocional maior do que o normal. Não é fragilidade, e sim um sinal de expansão. O que está ocorrendo é uma espécie de reorganização interna. Suas percepções estão mudando, seus limites estão ficando mais claros, e coisas que antes te abalavam de forma intensa agora começam a perder força. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você está amadurecendo espiritualmente. Os anjos me mostram que, nesses últimos dias, você pode ter sentido vontade de se afastar de algumas pessoas, mesmo sem motivo aparente. Também pode ter sentido irritação com conversas que antes tolerava com facilidade. Isso é um indício de que sua energia está mudando de frequência, como se estivesse se preparando para algo maior. Pessoas que vibram mais baixo começam a se afastar naturalmente, não por conflito, mas por incompatibilidade energética. Há também uma questão emocional que você vem segurando há tempo demais. Algo não resolvido que ficou preso no peito, criando um peso silencioso que poucos perceberam. Os anjos estão dizendo agora que esse peso será retirado. Mas, para isso, você precisa se permitir sentir o que ainda não foi sentido. Permitir-se chorar, permitir-se admitir que algo doeu, permitir-se reconhecer que você esperava mais de alguém. Isso não é fraqueza, isso é cura. Há uma energia muito forte falando sobre libertação. Libertação de padrões antigos, libertação de culpas que nunca deveriam ter sido suas, libertação de histórias que já terminaram e que você insiste em revisitar na esperança de encontrar respostas. Mas o que já cumpriu seu papel não oferece respostas novas, oferece apenas repetição. E repetição não te serve mais. Os anjos dizem que agora chegou o momento de respirar diferente, pensar diferente, sentir diferente. Você está entrando em uma fase onde decisões emocionais serão determinantes. E isso não significa sofrer, significa assumir o próprio poder, porque por muito tempo você deixou que outros decidissem por você. Outras opiniões pesaram mais do que a sua. Outros desejos foram colocados acima do seu. Mas isso está prestes a mudar profundamente. Existe também uma presença espiritual muito forte ao seu lado direito. Não é um anjo comum. É uma energia que acompanha você há muito tempo, talvez desde o início desta encarnação. Essa presença está agora mais ativa, como se estivesse autorizada a interferir diretamente na sua vida. Isso só acontece quando você alcança um nível de maturidade espiritual que permite intervenção direta. E você chegou lá. Essa presença está limpando caminhos, abrindo rotas, desfazendo nós, desfazendo obstáculos que você achava impossíveis de superar. Mas há algo importante. Ela só age quando você dá permissão emocional. E a permissão emocional é dada quando você diz internamente: eu aceito receber ajuda. Se você resiste, se teima em carregar tudo sozinha, essa presença não consegue agir na totalidade. Os anjos dizem também que há um ciclo que termina nos próximos dias. Um ciclo que você nem percebeu que estava vivendo, porque ele não começou com um evento, mas com uma sensação. A sensação de que você estava repetindo padrões, repetindo histórias, repetindo dores que não faziam mais sentido. Esse ciclo será encerrado. E o encerramento pode ser percebido por meio de um gesto simples, uma conversa inesperada, um afastamento natural, uma decisão que você toma sem perceber o impacto que ela terá. Há um chamado muito forte aqui para que você confie mais na sua intuição. Aquele pensamento que surge do nada, aquela sensação que aparece sem explicação, aquele incômodo repentino. Esses são sinais, e você precisa começar a tratá-los como tal. Sua intuição sempre foi forte, mas você aprendeu a duvidar dela porque foi ensinada a acreditar mais nos outros do que em si mesma. Isso será corrigido.
Os anjos dizem que você vai começar a perceber sincronicidades de forma mais intensa. Nomes repetidos, horários iguais, músicas que chegam no momento certo, palavras que parecem ter sido escritas especialmente para você. Isso é comunicação direta. Isso é orientação. E você estará mais sensível para captar esses sinais. Agora há algo muito profundo que precisa ser dito. Você não está atrasada, não perdeu oportunidades, não fez escolhas erradas que comprometeram sua vida. Tudo o que aconteceu foi preparação, até mesmo a dor, até mesmo o silêncio. Tudo contribuiu para te trazer exatamente onde você precisava estar agora. E agora é o ponto de virada. Uma reviravolta está sendo preparada e não será pequena. Será algo que mudará a forma como você se enxerga, a forma como você se relaciona com o mundo, a forma como você toma decisões. Será o tipo de mudança que outras pessoas notarão. Você vai sentir mais força, mais clareza, mais leveza. Vai perceber que aquilo que te prendia já não prende mais. Vai perceber que aquilo que te machucava já não tem o mesmo poder. E quando isso acontecer, você vai entender que nada foi em vão. O que os anjos me mostram agora é algo que mexe profundamente com seu caminho. Há uma revelação que está prestes a acontecer. Uma informação guardada por muito tempo, envolta por segredos e silêncios, será exposta de forma inesperada. E essa revelação tem o poder de libertar você, ou de te arrastar de volta para tudo aquilo que você já superou. Por isso, os próximos dias são decisivos. Você pode sentir isso no ar. A tensão, a expectativa, os pequenos sinais que vão se acumulando como se algo estivesse prestes a romper. E está. Só que esse rompimento não virá com alarde, gritos ou tempestades. Virá com sutileza. E essa é a parte mais delicada. Se você não estiver atenta, pode interpretar como algo comum. Por isso, os anjos pedem que você esteja com o coração desperto. Porque o que está para ser revelado tem a ver com algo que você buscou por muito tempo. Pode ser sobre uma pessoa, uma escolha que você fez lá atrás, ou até mesmo algo que você considerava encerrado, mas que ainda guardava consequências invisíveis em sua energia. O tempo de saber chegou, mas, junto com a revelação, virá a escolha. E essa escolha será exclusivamente sua. Ninguém poderá decidir por você. Não haverá conselhos suficientes. Não haverá tempo para planejar. Você precisará agir com base no que sente e não no que os outros pensam. Os anjos dizem que a sua confiança em si mesma será posta à prova. Será um teste, não de merecimento, mas de maturidade espiritual. Você cresceu, evoluiu, se fortaleceu, mas agora chegou o momento de mostrar que esse crescimento não foi apenas interno. Ele precisa se manifestar em ações concretas. Haverá uma chance de repetir o passado e haverá uma chance de ir além. E entre essas duas opções, uma linha muito tênue separa a cura da recaída. Talvez alguém reapareça, talvez uma porta se abra que parece uma bênção, mas, na verdade, é apenas um retorno disfarçado do que você já conhece. A pergunta dos anjos é: você está pronta para reconhecer as armadilhas que vêm fantasiadas de oportunidade? Você já sofreu o bastante tentando ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mostravam esforço algum para merecer isso. Você deu demais, esperou demais, calou demais, mas essa versão sua já não serve mais. O que os anjos querem agora é uma mulher que sabe o que quer, que reconhece seu valor, que não aceita migalhas emocionais, que não tolera metades. E essa mulher está em você. Ela sempre esteve. Mas agora ela precisa liderar. Eles me mostram que há uma energia de corte sendo ativada. Isso pode significar o fim de relações, vínculos, contratos ou até pensamentos que te mantinham presa. E o corte pode parecer duro no início,
Mas é esse rompimento que vai abrir o espaço necessário para que o novo se manifeste por inteiro. Você sabe que certas situações já não têm mais como continuar. Você sente. Só que ainda faltava coragem. Faltava aquela certeza interna de que não há mais o que buscar ali. Essa certeza está chegando agora. Ela virá como um estalo, um pensamento claro, uma clareza que não pode mais ser ignorada. E quando vier, os anjos pedem, confie. Porque quando você diz não ao que te diminui, o universo responde com um sim ao que te eleva. Há também algo muito importante sendo preparado para a sua área financeira. Os anjos estão abrindo um caminho de recursos, mas ele só poderá ser percorrido se você abandonar o sentimento de escassez. Não se trata apenas de dinheiro, se trata de valor. O quanto você acredita ser digna de receber, o quanto você aceita que as bênçãos cheguem até você sem luta, sem esforço exaustivo. Você não precisa se desgastar para ser recompensada. O que vem agora é fruto de alinhamento, não de sacrifício. Mas atenção, esse alinhamento começa por dentro. Você precisa começar a se ver como alguém próspera, segura, merecedora, mesmo que ainda não veja o resultado externo. O universo sempre entrega primeiro na energia, depois na matéria. Se você continuar pensando como alguém que apenas sobrevive, continuará atraindo mais sobrevivência. Mas se passar a vibrar como alguém que vive em abundância, mesmo que o cenário diga o contrário, algo mágico acontece. Portas se abrem, pessoas surgem, oportunidades inesperadas aparecem. E tudo isso já está no seu campo. Os anjos me mostram que há um presente sendo embalado espiritualmente para você. Mas esse presente só será entregue se você continuar no caminho da integridade com sua alma. Ou seja, nada de fazer concessões que te machucam, nada de aceitar menos do que merece, nada de fingir que não sente o que sente. O tempo da dissimulação acabou. Agora é tempo de verdade, de intensidade, de conexão real com sua essência. Você sentirá nos próximos dias uma vontade incontrolável de fazer algo que vem adiando há meses, ou talvez anos. Pode ser uma conversa, uma mudança, uma decisão. E isso não será por acaso. Será o universo te impulsionando. Será a vida dizendo, vai, o momento é agora. Você vai sentir o coração acelerar, as mãos suarem, o corpo estremecer. Mas por trás disso, virá uma força que você nunca sentiu antes. Essa força será o sinal. E quando ela vier, não recue. Você pedirá sinais? Eles virão. Pedirá confirmação? Ela será dada. Mas o passo, só você pode dar. A escolha que você fizer nos próximos dias poderá influenciar os próximos anos da sua vida. E isso não é para te assustar. É para te despertar. Você já está pronta. Só precisa lembrar disso. O que começa a se formar agora em seu campo energético é algo que não pode mais ser desfeito. A decisão que estava sendo construída nos planos superiores já foi tomada. Os anjos não esperaram mais, e isso significa que sua vida está prestes a dar um salto. Daqueles que não pedem permissão, apenas acontecem. E há algo muito especial nesse momento. A decisão foi favorável a você. Mesmo que você ache que não fez o suficiente, que não estava pronta, que ainda precisava se curar de tantas coisas. A verdade é que o céu viu a sua entrega, viu suas batalhas silenciosas, viu o quanto você insistiu mesmo quando tudo em volta dizia para desistir. Essa persistência com o coração ferido foi o que fez a balança pesar ao seu favor. Mas agora há algo essencial. Você precisa estar emocionalmente preparada para receber. Porque, quando a bênção chega, ela exige espaço. E não espaço físico, espaço interior. Você precisa estar com a mente limpa, o peito aberto, o corpo leve. Isso não significa perfeição, significa disposição. Os anjos dizem que muitas vezes a bênção chega,
mas encontra o coração tão cheio de mágoas, medos e dúvidas que ela não consegue permanecer. Não permita que isso aconteça com você. Há algo muito poderoso vindo, e não será uma bênção qualquer. Será uma reviravolta. Algo que, se contado, ninguém acreditaria. Uma guinada que mudará sua forma de enxergar a vida, de tomar decisões, de confiar em si mesma. Você esperou por esse momento durante anos, mesmo quando não sabia exatamente o que esperava. Era essa virada, esse ponto de inflexão, essa quebra do padrão antigo, e agora ela está a caminho. Os anjos estão preparando encontros. Pessoas que estavam distantes estão sendo movidas na sua direção. Outras, que estavam próximas demais e bloqueavam sua energia, estão sendo afastadas suavemente. Tudo está sendo cuidadosamente reposicionado. Você poderá sentir confusão em alguns momentos, como se as coisas estivessem perdendo sentido, mas é justamente aí que o novo se instala. Porque quando tudo se desfaz, o que fica é o que realmente importa. E esse importa agora está sendo revelado para você. Uma das maiores provas de que sua energia mudou é o seguinte: você começará a atrair respostas. Respostas que antes pareciam perdidas. Pode ser uma mensagem que finalmente chega. Uma proposta que surge do nada. Uma conversa que você achava impossível acontecer. Uma cura interior que aparece sem aviso. Esses sinais já começaram a se manifestar. Você sabe disso. Você sente que algo está diferente, como se estivesse andando por um corredor onde a luz começa a se acender pouco a pouco. Esse corredor é o caminho da revelação, e cada passo que você dá com coragem ativa uma nova luz. Você está se iluminando de dentro para fora, e por isso está brilhando mais do que nunca. E com esse brilho, outras almas também serão despertadas. Você será inspiração para quem achava que era tarde demais, para quem achava que não conseguiria. Porque você conseguirá. Aliás, você já está conseguindo. Você tem ideia da força que é necessária para continuar mesmo sem garantias? Para acreditar no invisível? Para confiar quando tudo parece parado? Você faz isso todos os dias. E é por isso que está sendo honrada. Mas há um último ajuste sendo feito agora. Os anjos querem que você libere a culpa. Sim, essa culpa silenciosa que te acompanha, às vezes disfarçada de responsabilidade, de obrigação, de eu devia ter feito diferente. Você não fez nada errado. Você fez o melhor que podia com o que tinha. E isso é suficiente. Essa culpa está te prendendo a versões de si mesma que já não existem. Ela distorce sua percepção. Ela te faz acreditar que não é merecedora. E isso precisa parar. Feche os olhos se puder. Respire fundo e diga dentro de si: eu me perdoo. Eu fiz o melhor que podia. E agora, eu permito que o novo chegue até mim. Essas palavras ativam uma nova programação em seu campo. Uma programação que abre espaço para a abundância emocional, espiritual e até material. Sim, porque o que está vindo também toca sua estabilidade financeira. Os anjos estão preparando uma oportunidade concreta para você sair de um ciclo de escassez. Mas ela não virá do jeito tradicional. Não será através de esforço exagerado. Será através de uma conexão, uma pessoa, um contato, uma proposta inesperada. E tudo isso já começou a se movimentar. Você precisa estar atenta, porque essa oportunidade virá com aparência comum. Será algo simples que muitos ignorariam. Mas você vai sentir, porque sua intuição está sendo elevada. E com essa elevação virá também mais sensibilidade. Você sentirá mais o ambiente, as pessoas, as intenções. E isso pode ser confuso no início, mas logo se tornará seu maior dom. Você será capaz de perceber o que está por trás das palavras, o que não é dito, o que é sentido. E essa clareza
É o que te salvará de repetir erros antigos. Você está sendo refinada, como ouro no fogo. Tudo que não serve está caindo, e o que é real está ficando. Os anjos dizem: confie no processo. Você pode não entender tudo agora, mas logo entenderá. E quando isso acontecer, vai agradecer por não ter desistido. Vai agradecer por ter suportado o silêncio. Vai agradecer por ter continuado mesmo quando o chão parecia sumir. Porque agora, o chão será firme, a resposta será clara, e o futuro, finalmente, será leve. Há algo que precisa ser dito com urgência e com todo o amor que posso colocar nessas palavras. O que estava travado em sua vida está sendo liberado agora. O ciclo de resistência, os bloqueios silenciosos, as demoras sem explicação, tudo isso começa a ceder. Não por acaso, mas porque, espiritualmente, você foi considerada pronta. Os anjos me mostram uma imagem que carrega muita força. É como se fios invisíveis que te prendiam ao passado estivessem sendo cortados com firmeza, mas com carinho. São amarras que você nem percebia mais, mas que estavam ali, puxando você para longe do que te pertence. Só que agora, essas amarras não resistem mais à luz que você passou a emitir. A decisão que foi tomada a seu respeito é definitiva. Chegou a hora da verdade. E essa verdade virá de forma inesperada. Pode ser através de um gesto simples, um olhar, uma conversa que parecia improvável. Pode vir como uma proposta, uma chance, uma nova direção. Mas quando vier, você saberá. Porque algo dentro de você vai estremecer. Será como um sussurro forte, um sinal claro, um chamado impossível de ignorar. Essa decisão espiritual não é apenas uma bênção, é uma nova rota. Ela envolve reencontros, reparações, reconhecimento, mas também envolve despedidas, cortes e uma coragem que talvez você nunca tenha acessado antes. Você será chamada a dizer não e será chamada a dizer sim. E nenhum dos dois será fácil, porque os dois trarão consequências, mas só uma dessas escolhas te levará à libertação completa. E é essa que você sentirá com o coração. Os anjos dizem que não haverá mais tempo para indecisão. O tempo agora é de firmeza, de postura, de assumir sua luz sem vergonha, sem medo, sem disfarces. Você foi preparada para isso. Você suportou as noites em claro, os vazios inexplicáveis, os silêncios que gritavam. Tudo isso foi forjando sua força, e essa força agora será usada, não para lutar contra o mundo, mas para afirmar quem você é, quem você sempre foi, mas não tinha permissão, nem de si mesma, para ser. Essa nova versão sua é a chave de tudo. Ela abrirá portas que nunca se abriram antes. Ela atrairá pessoas que vibram com verdade. Ela reconhecerá oportunidades que antes passavam despercebidas. Mas, acima de tudo, ela não permitirá mais ser diminuída. Você não será mais aquela que espera, que aceita pouco, que silencia quando quer gritar. Você será ouvida, e não porque grita mais alto, mas porque sua energia vai falar por você. Você já percebeu isso? Que algumas pessoas começaram a te olhar diferente? Que outros passaram a te respeitar sem que você pedisse? Isso é o reflexo da nova energia que você emana. Uma energia que diz: eu sei quem eu sou. E quem sabe quem é, atrai o que merece, não mais o que tolera. Agora preste atenção. Essa decisão espiritual que foi tomada precisa ser selada por você. E você sela essa decisão com uma atitude. Pode ser algo simples, como se afastar de quem drena sua energia. Pode ser algo profundo, como perdoar quem te feriu sem nunca ter pedido perdão. Pode ser algo ousado, como começar algo novo mesmo com medo. Mas esse selo é necessário porque ele envia uma confirmação para os planos sutis. Ela entendeu. Ela está pronta. E quando essa confirmação é recebida, tudo acelera.
O tempo se dobra, os sinais se intensificam, o impossível começa a se aproximar e você não está sozinha nisso. Os anjos continuam ao seu lado, operando em silêncio, organizando detalhes, tocando corações, abrindo caminhos, mas eles não podem fazer por você o que é seu de fazer. E o que é seu é escolher. Escolher ser fiel à sua alma, mesmo que isso custe o conforto. Escolher seguir o que sente, mesmo que isso vá contra o que os outros esperam. Escolher viver com verdade, mesmo que isso afaste quem só sabia conviver com a sua versão disfarçada. Essa escolha será o ponto de virada. A partir dela, nada mais será como antes. Você sentirá o alívio que tanto buscava, a leveza que parecia impossível, a paz de finalmente estar no caminho certo. E esse caminho, agora, é seu por direito. Você não precisa mais lutar por ele, só precisa andar por ele com presença, com confiança, com gratidão. E falando em gratidão, se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu aceito essa verdade e estou pronta para o novo ciclo. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.